Bom dia, alunos. Vamos falar sobre a estatística Q quadrado, vamos falar sobre a distribuição Q quadrado. Na aula de hoje, veremos características gerais, como uma leve e rápida introdução ao tema. Haverá mais 2 aulas sobre este tema e aí, pouco a pouco, ele será bem compreensível para vocês. Tenham um pouco de paciência, ok? Então, o que é importante, vou colocar eu aqui, ó. Onde eu vou me colocar aqui? Vamos colocar aqui. Pronto, olha. Estatística do Q quadrado é somatória de frequências observadas menos esperadas. Essa diferença elevada ao quadrado é dividido esperado. Q quer dizer o x grego, ok? Aqui, a aplicabilidade do teste Q quadrado é para dados qualitativos, onde eu tenho contagem. Quando eu estudo fenômenos onde eu não posso calcular média, desvio padrão, mas sim realizar contagens. Por exemplo, quantas pessoas são do sexo masculino, né? Então é a contagem, são tantas pessoas. Quantas pessoas contraíram o vírus Covid? Então são contagens em cada categoria, conforme faixa etária, etnia, sexo, ok? Então vamos dar prosseguimento. A estatística do Q quadrado, ela também tem o mesmo nome, a distribuição Q quadrado, e ela é função de um parâmetro matemático chamado grau de liberdade. E vemos que com o aumento de grau de liberdade, eu passo a ter uma curva mais próxima da curva normal. Muitos testes estatísticos usam essa distribuição de probabilidade conhecida como Q quadrado. E ela é função do número de graus de liberdade. E eles sempre são valores positivos, porque eu levo ao quadrado. Então essa aqui é a estatística do teste. E a frequência observada menos frequência esperada ao quadrado dividido por esperado, ok? Agora, qual o objetivo? É comparar resultados experimentais com esperados, para determinar se os dados seguem a lei da aderência ou a lei da independência entre dois eventos. Então, lembrando aqui, degree of freedom em inglês, grau de liberdade, o aumento de grau de liberdade passa a ter uma curva normal. Ela é identificada, os valores críticos de Q quadrado, eles tem uma curva, uma tabela, né? A tabela da área nessa região aqui. Então, identificada pelos graus de liberdade, eu entro na tabela com o valor de Q quadrado e o valor de área, né? De probabilidade que eu desejo saber. E ela é uma distribuição não é simétrica e ela tem essa simetria para a direita. Okay? Então aqui vamos um exemplo. Quanto vale o valor de Q quadrado tabelado quando tem o grau de liberdade 16 e eu quero aqui uma área de 5%, que está aqui em azul. Então eu venho aqui na linha da tabela com o grau de liberdade 16 e aqui na coluna eu tenho os 5%. Então encontro esse valor 26,3. Quanto é o grau de, quanto é o Q quadrado tabelado para grau de liberdade 10 e probabilidade de 99%, seria toda essa área azul aqui. Então eu entro aqui, grau de liberdade 10, aqui na coluna 99 e eu tenho aqui o valor 2,56. Então é uma distribuição que sempre depende na sua forma do grau de liberdade, ok? Agora eu quero mostrar para vocês qual é a forma de calcular
grau de liberdade diante de uma tabela de contingência, 2 linhas e 2 colunas, né? Por exemplo, eu vejo o número de pessoas que contraíram Covid, segundo a linha seria sexo, masculino e feminino, e coluna aqui faixa etária. Então, o grau de liberdade seria dado por linha -1, que multiplica a coluna -1. Então, a distribuição por amostragem é uma distribuição onde número de linhas -1, coluna -1, eu tenho a fórmula do grau de liberdades. Por exemplo, qual é a distribuição por amostragem para um teste de independência que tem uma tabela de contingência, de ocorrência, 4 linhas e 3 colunas. Então, 4 menos 1, que multiplica 3 menos 1. Então, aqui eu já tenho a resposta. 3 vezes 2, que dá 6 graus de liberdade. Então, já está me dizendo aqui que tem 4 linhas e aqui 3 colunas. Então, na aula de hoje, vimos de uma forma muito simples o que vem a ser o cálculo de grau de liberdade, a estatística do teste. Obrigado pela atenção e agora veremos nas próximas aulas a aplicação, um exemplo de grau de liberdade para um teste de aderência, para um teste de independência entre eventos. Obrigado pela atenção.